Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje estamos vendo a 12ª lição da nossa revista que fala sobre a Carta aos Romanos, um chamado para ser santos, um chamado à santidade. Chamados para ser santos é o nome da nossa revista, que trabalha ao longo desse trimestre, como já dissemos, Carta de Paulo aos Romanos. Hoje, 12ª lição, penúltima lição, semana que vem já a última, encerramos o nosso trimestre já na semana que vem. Vamos então ver hoje, finalizar o capítulo 13 de Romanos, ver o capítulo 14 e iniciar o capítulo 15. Nós começamos na semana passada falando sobre essa temática, falamos são os conselhos práticos de Paulo, depois de ele vir de uma sequência muito grande teológica, que engloba aí desde o primeiro capítulo até, podemos dizer aí, o 11º capítulo de Romanos. Ele começa então a partir do 12, numa série de conselhos práticos para a vida cristã. Antes de mais nada, vamos orar entregando ao Senhor este tempo. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor está conosco, agradecemos pela Tua palavra que será lida e estudada neste tempo. Muito obrigado, Senhor, que o Espírito Santo possa abrir nossos corações e mentes e que possamos compreender tudo aquilo que a palavra tem para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, semana passada nós vimos o capítulo 12 de Romanos e começamos a estudar o capítulo 13. Vimos então toda a parte onde Paulo fala, ele faz um chamado para que tenhamos um culto racional, para que busquemos uma vida santa de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isso se dá através da mudança da nossa mente. Depois ele fala sobre a unidade do corpo, ele fala sobre dons, ele vem desenrolando toda essa ideia ao longo do capítulo 12. No capítulo 13 ele começa falando sobre questões civis, ele fala sobre os governantes, que todos foram instituídos por Deus, chegamos a comentar isso na semana passada, fala sobre as questões de leis, que devemos seguir as leis, devemos ser fiéis também nos tributos, nos impostos que nós pagamos. E ele termina então, nós terminamos o nosso estudo, fizemos até um breve toque nessa lição de hoje, no que seria estudado na lição de hoje. Hoje a gente vai ver de forma mais profunda. Então hoje a gente continua a partir do capítulo 13 de Romanos, vendo aquilo que Paulo termina ou conclui, já que ele começou falando sobre as questões civis, agora ele vem falando sobre, antes no 12 ele falou sobre a unidade da igreja, ele fala sobre as questões civis, e agora ele vem falando no final do capítulo 13, ainda no capítulo 14 e no capítulo 15, sobre o cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Nós vimos que na lição anterior ele deixa alguns conselhos muito práticos para a vida, e agora ele continua falando sobre esse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, que é muito importante para a vida cristã e para a vida do corpo. Então, Romanos 13, a partir do verso 8, nós vamos ler do 8 ao 14, que é justamente o final do capítulo 13 de Romanos. Paulo diz o seguinte, Romanos 13, de 8 a 14, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e beideiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então Paulo começa essa seção da carta aos Romanos falando sobre o cumprimento da lei, que a lei ela se cumpre através do amor. Então o cumprimento da lei é o amor. E ele ainda fala que essa é a única dívida que nós devemos ter. Nós não devemos dever nada a ninguém. Porque se nós voltarmos no verso 7, ele fala, olha, vocês paguem tudo que vocês devem. Paga tudo. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Então você não deve nada. E ele começa no capítulo, aí no verso 8, dizendo, olha, não devam nada a ninguém,
a não ser o amor uns pelos outros, porque aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Então, nós vemos que e ele continua desenrolando, nós vemos que o cumprimento de toda a lei, a gente vai poder compreender isso em outros textos bíblicos, nós vemos que esse cumprimento fala, e ele cita até alguns mandamentos aqui, ele cita o não adulterarás, o não matarás, o não furtarás, não cobiçarás, e é muito interessante, por quê? Porque ele cita, nós temos no corpo dos 10 mandamentos, o conjunto, inclusive alguns dizem que são 2 tábuas da lei. Na primeira é o relacionamento entre Deus e o homem, né, o chamado relacionamento vertical, e depois o relacionamento, na segunda tábua, o relacionamento entre o homem e o homem, que é o relacionamento horizontal. Nós não temos certeza se eram as 2 tábuas da lei, de forma muito, muito clara. Mas nós entendemos que os 10 mandamentos estão lá. Os 10 mandamentos estão lá e existe um conjunto de mandamentos que são do relacionamento entre Deus e o homem, isso é fato. Então nós temos aí, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o dia do sábado para o santificar. Que a gente até compreende que esse mandamento tem um sentido duplo. É guardar o dia do sábado para o santificar, mas ao mesmo tempo nós compreendemos que existe ali a questão do 7º dia, o dia do descanso também, até para repor as energias para uma nova jornada de trabalho que começaria na semana seguinte. É claro que, de acordo com os 10 mandamentos, é para o santificar, então o relacionamento é aquele dia que você deixa, que você reserva para o relacionamento com Deus. Nos outros dias a gente não se relaciona com Deus? Claro que sim, nós devemos nos relacionar com Deus em todo o tempo, estar em todo o tempo ligado nas coisas espirituais, nós devemos ter uma vida de culto, mas o domingo a gente separa realmente o nosso tempo para isso. No caso, nós falamos, o texto fala sobre o sábado, nós hoje guardamos o domingo, existem razões históricas para isso, a gente vê que a igreja primitiva já fazia isso, não vamos entrar nesse mérito, que é um assunto que é mais longo do que o tempo que nós temos. Mas a gente compreende que, dentro de todo esse contexto, nós temos esses 4 primeiros mandamentos que são do relacionamento entre Deus e o homem. Inclusive, guardar o sábado para o santificar. A partir do 5º mandamento, nós vemos que é no relacionamento entre o homem e o homem. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São os outros mandamentos. E é sobre esses mandamentos que Paulo cita aqui. Ele fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E ele ainda fala, e qualquer outro mandamento se resume neste preceito. Qual preceito? Ame o seu próximo, ou ame o seu próximo como a si mesmo. A ideia é essa. Por isso que o cumprimento da lei é o amor. Porque até mesmo, é claro que Paulo está trazendo no cuidado que devemos ter uns pelos outros, sim. Mas se nós formos também para os mandamentos que estão no relacionamento entre Deus e o homem, também nós cumprimos os mandamentos porque amamos. Por isso que Jesus diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Também se resume no amor. Então toda lei, não importa se é no relacionamento vertical entre o homem e Deus, o relacionamento horizontal entre o homem e o homem, toda lei se resume no amor. Só que, como disse, Paulo está aqui tratando diretamente entre o cuidado que nós temos uns com os outros. Agora, é interessante, em Gálatas 5,14, Paulo novamente fala, toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Isso já é Gálatas 5,14, é uma citação também, e ele fala isso em Romanos, como lemos, e também fala em Gálatas. E é claro que nós compreendemos que isso vem diretamente do que Jesus, da interpretação que Jesus dá à lei. Nós vemos que em Mateus 22, 35 a 40, Jesus diz o seguinte, Mateus narra o seguinte, um deles, perito da lei, a gente vê que no final dos evangelhos, principalmente dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê que Jesus está em Jerusalém. Ele tem toda a parte do ministério dele na região da Galileia, depois ele faz uma viagem para Jerusalém e conclui em Jerusalém, os grandes debates mesmo, não quer dizer que não haja outros em outros momentos, mas os grandes debates aconteceram neste período que Jesus está em Jerusalém. Aí um outro parênteses. Quer dizer que foi a única vez que Jesus foi a Jerusalém? Foi aí? Não, provavelmente em várias outras vezes. A gente vê João, por exemplo, ele cita que Jesus vai a Jerusalém outras vezes. Só que os evangelistas sinóticos, eles definiram o texto dessa forma para criar todo um conjunto que nós conhecemos hoje. Então, Jesus chega a Jerusalém e é mais ou menos ali na última semana de vida dele que acontecem esses grandes embates, e é o que acontece aqui em Mateus 22. Mateus 22, do 35 ao 40, então voltamos, um deles, perito na lei, então mais um desses embates, o pôs à prova com esta pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus,
ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos procedem toda a lei e os profetas, ou dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, o que Jesus está dizendo é que tudo que foi escrito na Bíblia, tudo que está na Bíblia, depende desses dois mandamentos. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E é interessante a forma como Jesus coloca, porque ele diz o seguinte, o perito da lei pergunta, qual o maior mandamento? E Jesus responde, olha, o maior mandamento é, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. E aí ele fala sobre amar a Deus. Esse, então, seria o maior de todos. E realmente, Jesus coloca o maior. Só que ele diz o seguinte, este é o primeiro e maior mandamento. Ok. Mas ele diz, e o segundo é semelhante a ele. Bom, então o segundo também é extremamente importante. A ideia que Jesus quis dizer aqui é o seguinte, que se você não consegue ter a noção completa de amar o Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, você também não vai ter a noção completa do que é amar o próximo. Então, o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, porque dele depende até mesmo o segundo. Mas o segundo não pode ser deixado de lado. Se ele cria uma hierarquia, esse é o primeiro, esse é o segundo, ele não faz isso. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Não. Ele diz que você tem que amar a Deus e, consequentemente, você vai amar ao próximo, e isso é fundamental. Tanto é que desses dois mandamentos, não é de apenas amar a Deus, mas dos dois, vem toda a lei e os profetas. E aí, essa é a grande questão que Paulo traz aqui, ele traz em Romanos, vimos que ele também traz em Gálatas, vimos que João fala isso diversas vezes, vimos que Pedro, nós estudamos alguns trimestres atrás as cartas de João, e vimos que João fala muito isso, nós estudamos alguns trimestres atrás as cartas de Arais, no caso, quando vimos João, vimos também Pedro, ele também fala isso, sobre essa questão de amar, sobre essa questão de se entregar pelo próximo. Isso é muito importante. Mas é interessante que Paulo, em Romanos, ele fala sobre esse amor, mas ele vai concluindo de uma maneira muito interessante. E aí eu repeti, né? É interessante, ele fala de uma maneira interessante. Realmente é isso que acontece. Paulo, ele coloca a questão de uma maneira bem peculiar. Ele fala assim, olha, você deve amar. E aí ele vem falando, né? Você tem que amar, porque o mandamento nele, toda lei está nesse mandamento, e é interessante que nós já estudamos toda a ideia que Paulo faz sobre lei e graça na carta aos Romanos, e aqui, como eu disse semana passada, como a gente entendeu, é como se Paulo tivesse preparado toda a base teológica, e agora ele fala assim, ó, a partir de agora vocês vão colocar isso em prática. Por isso que ele está citando muito do que ele mesmo já falou. E ele vem dizendo justamente isso. Mas no texto ele diz assim, nós devemos fazer isso, ele coloca, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Então façam isso o quê? Bom, façam isso amar o nosso irmão, né? De acordo com o tempo. É interessante que a palavra que foi traduzida por tempo aí é uma palavra que é o tempo da oportunidade. Não é aquele tempo cronológico, muito ligado a isso não. É aquele tempo da oportunidade. É a oportunidade que nós temos. E é interessante, até abrindo mais um parênteses aqui, de vez em quando a gente abre uns parênteses, né? Nós temos que amar de acordo com a oportunidade que nós temos. E nós devemos fazer isso não apenas no seio da igreja, não apenas dentro do ambiente, é claro que Paulo está falando sobre isso, mas nós podemos compreender que essa verdade, esse princípio bíblico deve ser usado em todas as situações. Como assim? Nós devemos amar enquanto podemos amar. Nós devemos apresentar o amor enquanto nós temos oportunidade de fazer isso. E a gente pensa aqueles casos, por exemplo, de pais e filhos que há anos não se falam, que há anos não trocam palavras. Pais e filhos que não se falam porque em algum momento alguém falou alguma coisa, seja o pai, seja o filho, em que o outro não aceitou, e isso criou um problema muito sério, isso gerou uma dificuldade muito grande, e não se falam. Aí, o que acontece? Nós temos que ter em mente que a oportunidade de fazer é hoje. Nós temos que ter em mente que chorar é inevitável. Então, é melhor chorar de saudade do que chorar de remorso. A gente vai chorar. Vai ter um momento em que nós não teremos mais a oportunidade de amar. Dentro desse contexto que eu estou falando, meus irmãos. Pegando esse princípio e aplicando dentro de outros relacionamentos. Então vai chegar um momento que nós não teremos mais a oportunidade de amar porque aquela pessoa já se foi. Então, nós choraremos, porque o choro é inevitável.
Mas é melhor chorar de saudade, chorar pelas lembranças que tivemos juntos, chorar pelos momentos que passamos juntos, do que chorar pelo remorso de não ter cedido e dito assim, poxa vida, eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu preciso estar num relacionamento com ele. O orgulho é que gera o problema disso. Mas voltando para o texto que nós estamos vendo aqui, é claro, Paulo não está falando desse tipo especificamente, nós pegamos o princípio para aplicar nos relacionamentos em geral, mas Paulo está falando aqui sobre a questão da oportunidade que temos. Por quê? Porque ele está falando uma perspectiva teológica e escatológica. Lógico. Como assim? Ele está falando, olha, nós temos que trabalhar bem, e Paulo fala muito sobre essa questão de remir o tempo, de ser mordomo do tempo, a mordomia do tempo, como se ele dissesse assim, olha, nós não temos muito tempo mais. O tempo é algo escasso para nós. Nós estamos já chegando ao fim ao nosso fim, ao fim do que devemos fazer e que teremos oportunidade de fazer. Por isso, a questão da oportunidade. E tanto que ele fala que hoje nós estamos mais próximos da salvação do que antes. Eu sei que aí vai surgir dependendo da situação, surge uma dúvida que é a seguinte, como que a gente está mais perto da salvação hoje do que antes? Se a salvação ela é dada por Jesus, ela foi entregue ou ela foi consumada por Jesus na cruz, quando ele morre na cruz, ele consuma a salvação, e nós tomamos posse dessa salvação no momento da conversão, em que somos justificados. Então como é que agora a gente está mais perto da salvação se nós já fomos salvos em Cristo, no momento da nossa conversão? Mas a gente tem que compreender uma coisa muito interessante, que a salvação, nós podemos compreender que existem 3 estágios da salvação. Existe um primeiro estágio que nós dizemos o seguinte, que nós já somos salvos. É isso que a gente entende. Nós já somos salvos. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos salvos de quê? Do pecado, lógico. A gente é salvo do pecado. E nós podemos compreender no primeiro estágio que nós já somos salvos. De quê? Da condenação do pecado. Então, essa é a justificação. No momento da conversão, nós somos salvos da condenação do pecado. Nós podemos compreender isso em Romanos 8, 1 e 2. Paulo, estudamos inclusive, Paulo diz o seguinte, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, nós já somos salvos da condenação do pecado, já fomos justificados. Só que nós estamos sendo salvos. Olha que interessante, nós já fomos salvos da condenação, mas nós estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. Isso é um processo chamado de santificação. Então nós já fomos salvos da condenação, agora estamos sendo salvos de quê? Do poder. E a gente pode perceber isso muito bem em Gálatas 5, 16 e 17. Paulo diz o seguinte, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando isso aqui para cristãos, que a gente não deve se submeter aos desejos da carne, que a gente tem que buscar sempre viver pelo Espírito. Então, se existe essa possibilidade, isso é um processo. A gente vai ficar cada vez mais longe da carne e do pecado e cada vez mais próximo de Deus e da santidade. Por isso é o processo chamado santificação. E nisso nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas vai chegar um momento em que nós seremos salvos. Então a gente já foi salvo, a gente está sendo salvo e nós seremos salvos. Seremos salvos de quê? Da presença do pecado. Não existirá mais a presença do pecado na nossa vida, nem a nossa volta, para que nós sejamos tentados. Esse momento é chamado de glorificação. Interessante que a justificação é um momento que é a nossa conversão. Depois a gente tem a santificação, que é um processo onde a gente vai sendo liberto do poder do pecado, e agora a gente, então, na glorificação, a gente é salvo da presença do pecado. E a gente consegue perceber isso muito bem em 1 Coríntios 15, de 51 a 53, lembrando que 1 Coríntios 15 é onde Paulo faz uma defesa muito apaixonada e teologicamente profunda sobre a ressurreição. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então Paulo está dizendo que num determinado momento nós seremos glorificados, a gente não vai ter mais a presença do pecado, não seremos, haverá um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo que já não estará. E ele logo depois, se a gente continuar lendo o texto, ele vai falar que o poder da morte está na força do pecado, e ele faz esse jogo de palavras. Então nós não estaremos mais submetidos a isso. Não estaremos mais submetidos à presença do pecado. Então, a gente consegue perceber que quando Paulo fala nesse texto em Romanos que nós estamos mais perto da nossa salvação, é claro que ele está falando sobre a glorificação, sobre esse momento final, o último estágio do processo de salvação para nós. E é interessante que é justamente isso, a gente está mais perto disso hoje do que ontem. Lógico, cada momento que passa a gente está mais próximo da nossa glorificação, porque estamos mais perto do fim, até mesmo da nossa vida, vamos ser francos dessa forma, caso Jesus não volte. E é isso que Paulo fala, em 1 Coríntios, eu digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, porque a hora que Jesus voltar, esse dormir aqui é morrer, tá, meus irmãos? Na hora que Jesus voltar, aqueles cristãos que estarão vivos, eles não vão morrer para ressuscitar, não. Eles serão transformados de uma só vez, num momento, num abrir e fechar de olhos. É isso que Paulo está dizendo. Então, se Jesus não voltar enquanto nós estivermos vivos, nós morreremos, e seremos ressurretos, e seremos ressuscitados com ele. E se estivermos vivos, seremos transformados. A questão é justamente essa. Por isso estamos cada vez mais próximos, ou da volta de Jesus, ou do nosso encontro com ele através da morte. Então, e ele vem trazendo, né, que por conta disso, para a gente estar cada vez mais perto, o tempo está muito escasso, o tempo está muito curto. A gente tem que se preocupar com o que é realmente importante. Na verdade, tem que fazer isso em todo o tempo, né? Mas ele está dizendo, olha, para de perder tempo. Para de perder tempo, meu irmão. Para de perder tempo, minha irmã. Paulo está falando isso. Não com essa entonação toda. Mas é o que ele está dizendo. Por quê? Porque o momento, a gente tem que esquecer das obras mais. A gente já foi justificado. A gente já está cada vez mais perto de Deus, mais longe do mundo e do pecado. Então a gente tem que buscar o que é bom. A gente tem que se dedicar ao que é bom. E se a gente for olhar, a base de tudo que é bom é o amor. A gente tem que viver como? A gente tem que viver como se, não que a gente tivesse à noite, né, o que ele cita no texto, mas nas obras do dia, apresentando o que é bom, apresentando o que é realmente de Deus. A gente tem que ficar preocupado em estar aí. Ele termina, é muito interessante o finalzinho desse texto, né? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meus irmãos, a gente muitas vezes faz isso. E os desejos em todo sentido. A gente, geralmente, quando a gente pensa no desejo da carne, o que a gente está falando? Meus irmãos, até mesmo, sabe o pecado que é levado de boa, né? Aquele pecado que todo mundo dá risada dele? Existe um pecado que todo mundo dá risada dele, mas é pecado como qualquer outro, é chamada glutonaria. Está lá, está na Bíblia. É um pecado que está na Bíblia. Ninguém, o pessoal falando, come pra caramba, dá risada. É claro que a glutonaria é aquela situação onde a comida está no lugar de Deus, onde você vive em função da comida, vive pensando, vou comer isso, vou comer aquilo, termina de almoçar, já está preocupado com o que vai comer daqui a pouco no lanche da tarde e à noite, e essa coisa toda, isso é a glutonaria. Tá? E a gente tem que, é isso que ele está falando, a gente não tem que viver preocupado com isso. Vou pegar esse exemplo em particular, porque a gente às vezes coloca esse pecado como um pecado de menor importância, mas não, a gente não tem que viver preocupado em abastecer a carne. Não, o nosso tempo é curto, o nosso tempo é escasso. Nós estamos mais perto hoje da nossa salvação do que ontem. Isso quer dizer também que o nosso tempo de trabalhar para o reino está cada vez mais curto. Olha o que Paulo está falando. O nosso tempo de amar está cada vez mais curto. O nosso tempo de cuidar está cada vez mais curto. O nosso tempo de trabalhar pelo reino está cada vez mais curto. Quanto mais próximo nós estamos da salvação, menos tempo nós temos para fazer as coisas que Deus mandou que fizéssemos. A gente vê que em 1 João 2, de 8 a 11, João diz o seguinte: no entanto, eu lhes escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço.
Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que João também diz. É a questão do amor. Nós temos que viver como se fosse dia, a luz do sol, as trevas se dissipam, as trevas da noite. E nós temos que viver o pouco tempo que temos, porque o tempo é pouco. Ah, mas eu tenho 20 anos. Você não sabe quanto tempo você tem não para encontrar com Jesus? Você não sabe quanto tempo tem para Jesus voltar? Ah, eu tenho 60 anos. Talvez, infelizmente é difícil dizer isso, mas talvez quem tenha 20 vai viver menos que quem tem 60 do que quem tem 60. A gente não sabe como vai ser, a gente só sabe uma coisa: a nossa vida é como um vapor que existe e logo se esvai. Então a gente não pode perder tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não podemos jamais perder tempo. E ele continua então, fechou então o capítulo 13, ele continua através do capítulo 14, vamos ler dos versos 1 a 23. Ele diz o seguinte, Romanos 14, então, de 1 a 23. Aceitem o que é fraco na fé. Aí ele já começa com um cuidado ainda mais intenso. Ele vem falando antes que a gente tem que olhar com zelo e tal, mas agora ele vem falando especificamente sobre uma questão aqui, muito específica. E ele começa, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. É triste isso, né? Mas isso aqui não é, meus irmãos. Eu sei que vai ter gente aí que vai falar assim, os vegetarianos, então, o pessoal que é vegano, é fraco na fé. Não, veja bem, não tem nada a ver. A gente vê, por exemplo, que Daniel fez um jejum e fez uma alimentação à base de legumes e água e foi bem abençoado por Deus. Aqui é outra situação. Vejam o que Paulo está dizendo. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Mas vamos ver que essa questão da fé fraca é questão de consciência. Não é o fato só de comer os vegetais, a pessoa tem pouca fé. Não tem nada a ver isso. Não. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Somos todos servos de Deus. Quem somos nós para julgar o servo que é de Deus, não é nosso? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você que julga, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixamos julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo na mão do nosso irmão, ou no caminho do nosso irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Nesse texto a gente vê que está falando muito bem de respeito à consciência do outro. Olha, Paulo está falando aqui especificamente, claro, nós compreendemos que ele está falando sobre alimentos, está falando sobre dias santos.
Existia uma divisão muito grande. Existiam pessoas que achavam que podiam comer algumas coisas e outras não. Existiam pessoas que achavam que deviam guardar alguns dias santos e outros não. E Paulo divide esses dois grupos em fortes e fracos. E essa diferença entre fortes e fracos estava justamente nessas regras que uns seguiam e outros não seguiam. É interessante que nós compreendemos que Paulo, ao longo de todo esse texto que a gente leu, ele deixa claro que os dois grupos pecam quando julgam o outro. Então, se o forte julga o fraco, ele está pecando. Como que ele julga o fraco? Despreza ele. Pô, você é fraco, rapaz. Você não come isso aqui. Por que você não come? Isso aí não tem nada a ver. Isso é besteira. E o fraco julga o forte quando? Quando ele chega e diz assim, ué, você come isso? Que isso, rapaz? Você não podia comer isso, não. Isso é um absurdo. E aí, Paulo traz o seguinte, olha, você não deve julgar, porque quem faz essas coisas não está fazendo para si mesmo, está fazendo para Deus. Olha, voltando ao texto. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, a questão toda está em quem come e quem não come julgar o próximo. O erro está aí. Não deve haver julgamento entre as pessoas. É claro que Paulo, ele se identifica com os fortes. A gente vai ver que no capítulo 15, no verso 1, ele inclusive fala isso. Nós que somos fortes. Mas se nós olharmos, por exemplo, Gálatas 4, 10 e 11, Paulo diz o seguinte: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, Paulo, ele se coloca, né? Poxa, eu ensinei tanta coisa para vocês lá em Gálatas, né, 4, que a gente acabou de ler. Eu mostrei tantas coisas para vocês, mostrei que era certo, mostrei que era errado, vocês estão presos a coisas pequenas. Vocês estão presos à observância de dias, meses, ocasiões, anos. Não, parece que o que eu fiz foi inútil, né? Ele chega a falar isso. A questão é que isso criava uma tensão no convívio da igreja. Aqueles que eram fortes desprezavam os fracos, aqueles que eram fracos julgavam ainda de forma intensa os fortes. Não, você não pode fazer isso. Então, a questão é que isso criava essa tensão. E Paulo vem dizer, nós não devemos julgar o nosso irmão em nenhum dos dois casos. Nem o forte ao fraco, nem o fraco ao forte, porque ambos estão sob o mesmo juízo. Que juízo? Vamos ver? Portanto, por que você julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, Paulo está dizendo, olha, você está julgando seu irmão? Por quê? Por que você está julgando seu irmão? Todos nós estamos sob o mesmo juízo, que é o juízo de Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus. Então a nossa consciência tem que estar tranquila. Por quê? Porque quando a nossa consciência está tranquila, quando nós prestarmos contas a Deus, nós prestaremos conta do que realmente nós pensamos, do que realmente nós compreendemos. E isso não é pecado, porque vem da fé. Ele fala isso. É claro, meus irmãos, que nós temos que entender o seguinte. Esse julgamento aqui não é aquele julgamento de discernimento do certo e do errado. Não é isso que Paulo está falando. Nem é o discernimento dos atos da pessoa. Não, aqui, no caso, é o julgamento da pessoa em si. É isso que Paulo está dizendo que nós não devemos fazer. Porque os atos, muitas vezes, nós temos que compreender, principalmente as intenções do ato. Um exemplo. Um irmão chega e diz assim, não, eu não como. Eu vou pegar um prato típico, né? Galinha ao molho pardo é muito clássico, né? Tem sangue. Tá? E o irmão fala assim, não, eu não como galinha ao molho pardo porque eu vejo na Bíblia diz para não comer carne. No Antigo Testamento diz isso, mas se a gente for olhar lá em Atos 15 também fala, olha, cuidado, não come sangue. E eu acho que não deve comer. O irmão que faz isso, você tem que entender a intenção dele. Por que ele não faz isso?
Porque na consciência dele ele acha que ele não faz isso, ele não comendo carne, ele está de acordo com a Escritura? Perfeito. O que esse irmão está fazendo, pela consciência dele, está ótimo. Agora, se ele diz o seguinte, olha, eu não posso comer a galinha ao molho pardo, porque se eu comer, eu não vou ser salvo. Aí não, aí está errado. A intenção dele está errada. Nós não podemos acrescentar para a nossa salvação coisas que a Bíblia não acrescenta. A Bíblia diz que só existe uma condição para sermos salvos, crer em Jesus Cristo. Essa é a condição. Não é crer no Senhor Jesus Cristo e não comer sangue. Não é essa a questão. Então, se o irmão não come ali e ele acha que é questão de consciência dele, nós que comemos, eu particularmente não como não, mas não é por causa disso não, porque eu não gosto mesmo. Quem come não deve condenar aquele que não come pela questão da consciência. E quem não come não deve condenar quem come pela consciência. Então, nós temos que tomar cuidado, muitas vezes disso. Esse julgamento da intenção da pessoa, às vezes pode haver. Às vezes a gente vai falar, meu irmão, você não está comendo por quê? Por causa da salvação? Não tem nada a ver isso não, rapaz. Salvação é só Jesus. Calma aí. Não é assim. Se você não come, cuidado pelo motivo pelo qual você não come. Cuidado com o motivo pelo qual você não come. Tá? Então nós não devemos julgar a pessoa. A pessoa não. Nós vemos lá em Mateus 7, 3 a 5, que Jesus diz o seguinte. Isso, Mateus 7, Sermão do Monte. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho? Quando há uma viga no seu, hipócrita. Olha, hipócrita, hein? Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, a gente não deve julgar a pessoa. Talvez uma intenção sim, talvez que a pessoa esteja assim, querendo fazer assim, mas a pessoa jamais. Não, é a consciência dela com Deus e tal. E Paulo vai além. Ele diz que nós devemos nos abster de coisas ao invés de julgar ou de comer para afrontar. Aí ele deixa, a gente vai ver que até no capítulo 15 ele é mais enfático nisso, mas ele começa falando aqui que aquele que é forte, né, aquele que come de tudo, se ele está fazendo para afrontar o outro, não, eu como mesmo, eu como, e não tem problema nenhum em comer. Se você não quer comer, o problema é seu. Eu como na sua frente. Se ele está fazendo isso e o outro se escandaliza, ele fala, gente, que absurdo. Aí ele dá o recado, não coma. Por quê? Porque comer gera divisão. Comer gera divisão e Paulo é da unidade. Deus é ordeiro, né? Deus quer ordem e a unidade é fundamental para a igreja. Então, por isso que ele fala, né? O reino de Deus não é comida nem bebida. A gente deve se abster. Por quê? Porque a ética do amor, a ética de Cristo, a ética do Evangelho é o amor. Olha o texto que diz, como alguém está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meu irmão, você tem que ter muito cuidado com isso, meu irmão. Muito cuidado com isso, minha irmã. Se a gente está comendo, o nosso irmão, que é o chamado fraco, ele está, nossa, então deixa de comer. O reino de Deus não é isso. Não é comida, não é bebida. A gente tem que promover a unidade. A gente vê lá em Colossenses 3,14, Paulo diz o seguinte, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A gente tem que buscar a unidade da igreja através do amor, porque o amor é o elo. Elo, quando a gente fala, é que faz a ligação, né? Elo, até a gente fala elo de ligação, é claro, né? Elo tem que ser ligação, mas é o que faz a igreja estar unida, é esse amor. Então a gente tem que entender isso, justamente no final. A essência do reino de Deus não é comida nem bebida, não é. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A gente vê, por exemplo, Jesus, ele deixa para nós isso. A gente vê em Marcos 7, e há um confronto. Se a gente pegar, por exemplo, lá na lei, né, se a gente pegar Levítico capítulo 11, existe uma série de mandamentos ali, uma série de alimentos que podem ser consumidos, alimentos que não podem ser consumidos, pode comer, não pode comer, e fala tudo e tal. Só que Jesus, em Marcos 7, ele traz uma mensagem muito interessante. Marcos 7, de 1 a 23, ele diz o seguinte, o Marcos cita o seguinte, é um diálogo, mais uma vez, um diálogo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. E aí Marcos, ele cria
E ele explica aqui por que isso. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E aí Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus está deixando uma mensagem muito forte aqui, nós lemos um texto grande. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não é esse caso que Paulo está citando em Romanos, meus irmãos, claro que não. Aqui, os fariseus, eles faziam isso pela pureza cerimonial, porque eles acreditavam que eles estariam espiritualmente mais próximos de Deus se fizessem isso. Foi justamente aquilo que a gente falou lá atrás. Se você faz isso porque a sua salvação depende disso, porque está mais próximo de Deus, não. Isso é que está errado. E o judeu, ele tinha muitas regras, né? O próprio Marcos fala muita regra, tinha que tomar cuidado com tudo. E às vezes esqueciam do coração, que era de onde sair. Tanto é que Jesus diz: olha, você está preocupado em lavar copo, em lavar mão cerimonialmente para poder comer, mas eu vou dizer um negócio para você: o seu pai e a sua mãe passam necessidade e você, por conta de uma tradiçãozinha, diz que não pode ajudar, porque diz que o que você tem é dedicado ao Senhor. E eles tinham isso, né? Para você não precisar ajudar o pai e mãe, você dedicava ao Senhor, se dizer o corbã que ele usa aqui, é dedicado ao Senhor, então não posso usar isso para outra coisa que não seja o uso para o Senhor ou o próprio uso dele, mas ele não poderia se desfazer porque ele usando também seria dedicado ao Senhor. Então você anula um mandamento pela tradição, você anula, essa é a questão que Jesus está dizendo e que Paulo reflete isso também. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Porque a questão, você guardar uma tradição não é problemático. Isso não. Você guarda um dia, você se abstém de um alimento. O problema não está aí. O problema é por que você está fazendo isso. O que realmente importa é o coração, é a consciência. Essa tem que estar pura diante de Deus. Mas tem que estar pura, e aí entra a questão, você vai dizer assim: mas para o judeu ele estaria com a consciência pura diante de Deus. Não. Porque ele está obrigando o outro a fazer uma coisa que é desnecessária. Então ele não está dizendo que é importante só para ele. Ele está dizendo: é importante para mim e quem não fizer está errado. Esse é o problema. Essa é que é a situação. Por isso que o fariseu estava errado. Então, Jesus ele deixa isso muito bem claro por conta disso. E ele chega a dizer, né? Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Isso já Paulo em Romanos falando. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. E é interessante aqui o seguinte, Paulo coloca, a ideia de Paulo aqui olha, se você é o forte, deixe de comer por conta do seu irmão.
para que a consciência dele não fique pesada, para que ele não fique pensando besteira, então deixa de comer. Mas o fraco, ele diz o seguinte, olha, e você que é fraco, se você acha que não deve comer, não coma. Não come só para agradar o outro, não. Por quê? Porque você vai comer só para agradar o outro e a sua consciência vai ficar martelando, martelando, martelando ali, vai ficar, não devia ter comido, não devia ter comido, eu só comi porque o irmão foi para agradar o irmão, mas não devia ter comido. Isso Paulo coloca como pecado. Olha que coisa interessante. O forte deixar de comer para unidade da igreja, para não escandalizar o fraco, não é problema, não é pecado. Pelo contrário, é louvável. Mas o fraco comer só porque ele quer agradar o forte, aí é pecado, aí é errado. Por quê? Porque não está de acordo com a fé, não está de acordo com a consciência. E tudo que não provém da fé é pecado. Olha que coisa interessante que Paulo traz aqui. E nós devemos, claro, buscar a unidade sem nunca julgar. A ideia é buscar a unidade. A gente vê em 1 Coríntios 4, de 1 a 7, Paulo diz o seguinte, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, não seja orgulhoso, não julga, porque você não tem nada que é de você. Você não tem nada que é seu mesmo. Nada que você recebeu, nada que você tem, brotou de você, porque você é bom, você está num nível, num patamar elevado. Não, nada é assim. Tudo o que nós temos, nós recebemos de Deus. Tudo. Então a gente vai se orgulhar por quê? Pelo contrário, tem que ser humilde e dizer assim, gente, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Jesus estendeu a sua mão. Então, até cantando fica bom. Mas, é exatamente isso, eu não tinha nada, era pobre e perdido. Só isso que eu era. Então eu recebi tudo. E eu sou orgulhoso por isso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso cria problema no reino de Deus. Isso cria desunião. E nós queremos unidade, queremos união. Para nós vermos, essa questão do amor, ela é tão profunda que o amor é a marca do evangelho e a marca do cristão. Olha o que Jesus diz em João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não são dons, poderes, milagres, curas, nada disso mostra que nós somos cristãos. O que mostra é o amor. Porque o irmão cura, o irmão tem um poder de cura, o poder de realizar milagre. Isso não mostra que ele é cristão. O que mostra que ele é cristão é o amor que nós teremos uns pelos outros. É o amor que nós temos uns pelos outros. É isso que Jesus diz em João 13:35. E Paulo continua nessa mesma toada no capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 a 13, ele diz o seguinte, nós que somos fortes, aí ele fala agora, nós, primeiro ele se coloca como forte, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz,
por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí ele começa, nesse capítulo 15, ele fala que aqui ele deixa bem claro, apesar dele já vir desenrolando esse novelo no capítulo 14, mas ele deixa bem claro, nós os fortes temos que cuidar dos mais fracos. Parte de nós, tem que partir de nós. Nós temos que aceitar a diferença dos nossos irmãos, nós que temos que aceitar as diferenças. É claro que essas diferenças não são aquelas diferenças essenciais da fé, de jeito nenhum. Porque quando Paulo está dizendo aqui, é claro que nós podemos ampliar isso aqui não só para a nossa comunidade local, mas para o corpo de Cristo como um todo. Nós devemos encarar e aceitar as diferenças em todo o corpo de Cristo. Por exemplo, nós somos hoje um povo multidenominacional e nós devemos aceitar as diferenças, desde que não sejam diferenças fundamentais da fé, porque a Bíblia tem um núcleo que é indiscutível. Aí alguns exemplos, né? O pecado universal, ou seja, todos pecaram. Por meio de Adão, todos pecaram. A salvação substitutiva ou vicária por Jesus, Jesus morre na cruz para a nossa salvação. A Trindade é uma doutrina fundamental. A justiça exclusiva pela fé, a justificação, né? Exclusiva pela fé. Né? Então não existe outra forma de sermos justificados. Jesus como o único mediador entre Deus e o homem, a salvação e condenação eterna, são coisas que são fundamentais à fé. Então, isso aí, não há unidade se alguém prega algo diferente. Não são só esses, não. Tá? Eu peguei alguns exemplos aqui, existem outros. Mas se uma pessoa prega algo diferente disso, então fala, não, Jesus não é Deus. Aí não há unidade. Aí não há unidade. Mas se a pessoa defende isso aí, e aí entra a questão da alimentação, ou acredita que só pode ir na igreja de véu a mulher, ou até mesmo a guarda do sábado. Se a pessoa guarda o sábado, mas essa guarda do sábado não tem nada a ver com a salvação, e sim porque acha que convém guardar o sábado, não tem problema nenhum. A consciência está tranquila e nós que somos fortes devemos cuidar e devemos compreender aqueles que são fracos e agem desse jeito. É isso que Paulo está falando. É isso que ele está trazendo. É uma frase muito interessante, que ela é atribuída a Agostinho, Agostinho de Hipona, lá no século 3 e 4, mais ou menos. Ele diz, é atribuída a ele, a gente não tem certeza, mas ele diz o seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. Essa caridade que é uma forma de expressão de amor. Então a gente tem que compreender, naquilo que é essencial, a gente é único. Então, por exemplo, nós, batistas, nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos assembleanos, defendemos a mesma base de fé, a unidade do corpo de Cristo. Então, isso é essencial, a unidade. No não essencial, os nossos irmãos presbiterianos creem que há um batismo por aspersão, nós por imersão, os nossos irmãos assembleanos acreditam, têm uma visão de dons diferente da nossa visão de dons. Isso aí é secundário. E nisso pode haver diversidade, mas independente. Olhar todas essas coisas por meio da caridade, por meio do amor. É isso que nós devemos compreender. E devemos compreender por que isso. Porque o texto diz que, portanto, no verso 7, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Cristo nos aceitou da maneira que nós somos, né, com todas as nossas falhas e imperfeições. É claro que Ele nos aceita e nós estamos no processo de santificação, já vimos, estamos buscando a justificação, ou melhor, estamos buscando a salvação do poder do pecado, é isso que nós estamos fazendo agora. Então Cristo nos aceita com os nossos pecados e nos justifica e nos auxilia nesse processo de santificação do mesmo jeito que Cristo nos aceita como nós somos. Nós também devemos, na forma como nós estávamos, nós também devemos olhar para o nosso irmão. É isso que o nosso texto traz, é isso que Paulo fala para nós na sua carta aos Romanos. Nós vamos encerrar a lição de hoje. Na semana que vem nós encerraremos o trimestre, mas na edição de hoje a gente vai deixar aquelas perguntas que o nosso autor traz para nós. Na primeira delas ele diz o seguinte, ou a pergunta que ele deixa: sua esperança na volta de Jesus o coloca em ação no mundo? Ou seja, o tempo está curto, a gente está trabalhando, porque o tempo é curto, a gente está trabalhando, Jesus vai voltar, a gente está trabalhando, a gente está agitando, a gente está fazendo acontecer. Segundo, você respeita a consciência dos irmãos e irmãs que pensam diferente de você? E terceiro, você tem se esforçado para promover a unidade em sua comunidade de fé? Ficam essas perguntas para a nossa reflexão, de acordo com o texto que estudamos. Nós vamos orar neste tempo, agradecendo ao Senhor por tão profunda carta que nós vimos estudando até agora e nesse texto que lemos, que fala tanto sobre a unidade da igreja. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este tempo, agradecemos pelo estudo que fizemos, agradecemos, Pai, porque tantas verdades profundas aprendemos hoje. Que possamos colocar em prática todas elas, todas, sem distinção, Pai. Obrigado por tudo. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja como tem feito até agora. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, o nome da lição, é a nossa última lição, o título dela, Palavras Finais. A gente vai falar sobre Romanos 15, a partir do verso 14, que hoje a gente parou no 13, e capítulo 16 de Romanos, para encerrar a carta. Então, semana que vem, lição de número 13, encerrando o trimestre, Palavras Finais. Conto com você, meu irmão. Conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.